estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, eu quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, nós vamos relembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco hoje é o professor Antônio Henrique, de Geografia. Seja muito bem-vindo, professor Obrigado. Antônio. Bom. Professor, quais foram os temas que você preparou para a nossa aula hoje? Obrigado, Cláudia. Olá, alunos, tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre os temas referentes à semana, às semanas estudadas do PET 4, tá ok? E quais foram os temas estudados? Falamos um pouquinho sobre as mudanças na produção e no trabalho. Nesse tema nós aprofundamos a importância de a importância das transformações que os trabalhos tiveram ao longo do tempo. Partimos de uma produção artesanal até chegar na produção industrial altamente tecnológica. Depois estudamos sobre as mudanças na agropecuária. Como que essas mudanças na agropecuária foram importantes para o aumento da produtividade dos alimentos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Estudamos também sobre a agricultura e os cuidados com o meio ambiente, porque apesar da produção agrícola ser importante, também é necessário que haja a proteção e a preservação do solo e do meio ambiente para que a produção continue acontecendo. E por fim, falamos sobre a relação do campo com a cidade e como que esses dois espaços geográficos se relacionam dentro do aspecto produtivo e cultural. E para aprofundar um pouco mais nosso conhecimento, trouxe aqui algumas questões, tá? Que separei aquelas questões que tiveram mais dúvidas ao longo do mês estudado. Tá? Então, na semana 1, na página 45, eu trouxe a questão número 3. Vou lê-la para vocês. Questão 3. Leia o texto sobre as linhas de montagem, observe as imagens e responda. Bom, primeira coisa, vamos analisar essas linhas de montagem. Essa linha de montagem, ela é uma linha de montagem que é de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Tá? É uma linha de montagem da fábrica Willys Overland, aqui do Brasil. Tá? Percebam que é uma imagem do ano 60 e que essa linha de montagem, você consegue verificar alguns trabalhadores, trabalhando em alguns pontos, em diferentes pontos dos carros. É uma linha de montagem de veículos. Tá? Vamos para uma segunda imagem para fazer essa análise. Nessa segunda imagem, eu já não tenho a figura do trabalhador, eu já tenho as máquinas trabalhando. Tá? Então percebo, vou voltar aqui. Na primeira imagem, a minha mão de obra é uma mão de obra humana, enquanto na segunda imagem eu tenho como principal mão de obra as máquinas. Letra A. Na sua opinião, as transformações na produção industrial trouxeram mudanças no trabalho dos operários? De que maneira você acha que isso aconteceu? Bom, pessoal, o avanço tecnológico trouxe mudanças na produção e trouxe mudanças na mão de obra dos operários. Tá? Por que isso? Porque os operários eles passaram a exercer apenas uma função dentro do processo produtivo, que nós chamamos de função mecanizada. O que significa? Significa que no início o trabalhador, na hora da montagem, ele montava várias partes do equipamento. Com o avanço tecnológico, o trabalhador ele ficou preso a apenas uma função. Ele ficou, vou dar um exemplo do carro que fica mais fácil. Ele ficou colocando apenas a roda esquerda, um outro operário ficou colocando a roda direita, um terceiro ficava colocando o volante. Esse tipo de função era denominada função mecanizada. Tá? Porém, com o avanço da tecnologia, esse tipo de função também foi alterada. Por quê? Porque o trabalhador agora, ele não faz parte desse processo produtivo. Quem faz parte do processo produtivo, então, vai ser a máquina, não mais o homem. Na mesma pergunta agora na letra B, por que a utilização de robôs e máquinas modernas nas indústrias pode gerar o desemprego? Bom, a utilização de robôs e máquinas substitui a mão de obra humana. Por quê? Porque o robô ele produz muito mais e numa velocidade muito maior do que o ser humano.
e a possibilidade de erro ela é menor. Então, a introdução de tecnologias no processo produtivo faz com que haja, sim, a mudança, né, da mão de obra deixar de ser do homem e passa a ser da máquina. Esse tipo de mudança, esse tipo de situação no mundo do trabalho é chamada de desemprego estrutural. Então, o desemprego estrutural seria a retirada da mão de obra humana para colocar a mão de obra tecnológica, ou a mão de obra conhecida como mão de obra mecanizada. Ok? Continuando ainda na primeira semana, na página 45, vamos falar sobre a questão número 4. Observe o mapa abaixo e responda. Letra A. Quais são os estados brasileiros com maior concentração de indústrias? Caros alunos, eu sempre dou uma dica para vocês que é a seguinte. Toda vez que tiver um mapa, um gráfico, um infográfico ou uma tabela, preste bastante atenção nessas informações, porque a maioria das vezes, de 30% a 60% da resposta vai estar indicada nessas observações, nessas imagens, principalmente nos mapas. E para você observar bem um mapa, eu vou passar algumas dicas aqui para você. Então, quando você tiver um mapa na questão, sempre observe o título desse mapa. No caso, o título é Distribuição Espacial da Indústria, o ano de 2016. O segundo passo é verificar a legenda. No caso aqui, a legenda fala número de empresas, indústrias extrativas ou de transformação por município, aonde ele apresenta empresas com menos de mil empresas por território, né, por município, de 1.001 a 5.000 empresas, de 5.001 a 10.000 empresas e 33.000 empresas acima. Então perceba que quanto maior for o círculo verde, maior a quantidade de empresas dentro do município. Tá? Uma terceira informação super importante é verificar a escala do mapa e também verificar a orientação. A partir dessas observações fica mais fácil de entender a informação que está sendo passada. Depois de observado tudo, o que eu consigo decifrar, compreender desse mapa? Que nas regiões que estão mais distantes do litoral, no caso a região norte e centro-oeste, eu vou ter uma menor concentração, uma menor distribuição de indústrias. Enquanto do lado, né, as regiões próximas ao litoral, principalmente a região sudeste, né, o estado de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, eu vou encontrar uma maior distribuição espacial de indústrias. Bom, então vamos responder a letra A. Vamos voltar na pergunta para a gente fechar direitinho. Quais são os estados brasileiros com maior concentração de indústrias? Então, a partir da análise do mapa que nós fizemos, os estados com maior concentração é o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Tá? Então, 3 estados da região sudeste. Então, podemos considerar que a região sudeste é a região com maior concentração de indústrias. Mas vale ressaltar que nas últimas décadas ocorreu uma desconcentração industrial. E os estados da região sul e nordeste também aumentaram o seu parque industrial. Vou voltar no mapa para a gente compreender essa informação. Percebo que não é somente a região sudeste que tem indústrias. Você também vai ter indústrias aqui, ó, na região nordeste e também aqui na região sul. Tudo bem? Bom, letra B. Quais são os estados com menor concentração de indústrias? Bom, voltando aqui no mapa, vamos ter os estados com menor concentração de indústrias, são os estados que estão localizados na região norte e na região centro-oeste. Eu vou destacar aqui o Amapá, Roraima, o Acre e o Mato Grosso. Tá? Mas você pode estar escolhendo outros estados para estar respondendo. Tudo bem? É importante ressaltar também que lá no estado do Amazonas nós temos a Zona Franca de Manaus, que é uma região, que é um parque industrial brasileiro, que ele é fundamental para a distribuição e produção de equipamentos eletrônicos aqui no Brasil. Quando você tiver oportunidade,
Dá uma olhada numa caixa da televisão, do videogame, do celular. Você vai ver escrito Zona Franca de Manaus, ou seja, um produto eletrônico que foi produzido aqui no Brasil e especificamente na região norte. Bom, vamos passar agora para a segunda semana do PET, tá? Então, semana 2, página 48, eu escolhi a questão número 2 aqui, ó. Questão número 2. Quais são as vantagens do uso de novas técnicas e tecnologias no campo? Existem desvantagens? Quais seriam? Então, quais seriam as vantagens e as desvantagens de utilizar técnicas e tecnologias no campo? Vantagens: produz mais alimentos em menor tempo, então grande produtividade, abastece o mercado externo, utiliza mão de obra especializada e pode corrigir o excesso ou a falta de nutrientes. Ou seja, se você tem uma produção agrícola mecanizada, você vai conseguir atingir um nível de produtividade muito maior. Tanto que a maior parte, né, a maior parte não, mas uma boa porcentagem da riqueza gerada no Brasil hoje vem da produção agrícola. O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo. Tudo bom? E qual seria a desvantagem desse processo? A desvantagem seria o quê? Poder ocorrer a erosão do solo, a poluição do ar, poluição da água e perda da biodiversidade. Por que é importante ressaltarmos essas desvantagens? A erosão do solo é porque, apesar de todo o processo, toda a produção, todo o manejo que é feito, a produção mecanizada utiliza máquinas pesadas. E essas máquinas pesadas podem levar a uma compactação do solo. Quando ocorre o período de chuva, essa chuva acaba lavando, como nós falamos, lixiviando, né, o solo, onde ele vai acabar perdendo nutrientes. Poluição do ar, por causa do uso de máquinas, há necessidade de combustíveis fósseis. E combustíveis fósseis acabam tendo uma poluição. Tá? Poluição da água pode acontecer devido à utilização de agrotóxicos. Né? O produto, né, agrícola, ele recebe uma quantidade de agrotóxicos. Esse agrotóxico ele é líquido, ele pode estar infiltrando pelo solo, ou se ele for aplicado num período de chuva, essa chuva pode estar levando para mananciais ou para alguns córregos e rios que estão próximos à área produtiva. Tá? E perda da biodiversidade é porque há uma necessidade, né, de expandir essas áreas agrícolas, e para expandir áreas agrícolas é preciso que haja o desmatamento. Desmatamento é a retirada da vegetação natural que está no solo. Tudo bom? Entendido aí? Bom, então continuando aqui na semana 2, vamos passar para a questão número 3. Então observe as fotografias e responda. Letra A, identifique qual das imagens se refere ao modo de obtenção tradicional de leite e qual retrata a obtenção mecanizada. Tá? Então vamos ver as imagens para poder responder. Na imagem número 1, é uma imagem onde você pode ver que as vacas estão em como se fosse uma linha de produção e existem equipamentos que vão estar retirando, ordenhando o leite. Na imagem número 2, nós temos um curral, onde você vai ver o trabalhador manuseando manualmente a ordenha. Então, respondendo à questão, né, a primeira fotografia refere ao modo moderno, mecanizado de produção de leite, e a segunda foto apresenta o modelo tradicional de obter o leite. Tá? Então, a primeira é o modo mecanizado e o segundo é o modo tradicional. Tá? Letra B. Cite uma diferença entre esses dois modos de produção que você acha mais importante. Existem diferentes aspectos que você pode estar abordando. Eu escolhi aqui a diferença dos dois modos de produção é a utilização de máquinas para a obtenção de leite. Tá? E por que utilizar as máquinas? Porque assim você consegue atingir uma quantidade de leite em um tempo menor e com menos mão de obra. Ou seja, você vai conseguir mais leite em menor tempo possível. Vamos aqui passar para a semana 3. Identifique na imagem a técnica empregada na agricultura e explique por que essa técnica conserva o solo. É importante ressaltar que a produção agrícola ela acontece em diferentes tipos de solos e tipos de relevo.
Então, existem técnicas de conservação e preservação para que você não aumente o processo erosivo. No caso, a imagem, ela apresenta uma produção agrícola numa região asiática, tá? Onde, nessa região asiática, apresenta um relevo bem acidentado. Então, você pode perceber que você tem alguns patamares, é como eles construíssem degraus para que houvesse a produção agrícola naquele local. No caso aqui, a imagem, ela apresenta uma técnica de conservação chamada de terraceamento. Ela é utilizada para reduzir a velocidade do escoamento da água e também favorece a infiltração no solo. Também na semana 3, vamos para a questão número 2. Explique por que a imagem representa um sistema agroflorestal. Vamos ver a imagem. Essa imagem, ela mostra a produção de café. Esse café, ele está sendo plantado, né? Ele é plantado junto com outras árvores e também possui um espaçamento entre uma linha de produção e outra. Tá? Por que isso? Porque se caso aconteça uma chuva e essa chuva venha com muita velocidade, essa água ela vai conseguir ser retida. Então a perda, né, de material, de matéria orgânica ou da produção vai ser minimizada. Outro aspecto importante também de verificar nessa imagem é que você consegue ter diferentes tipos vegetais. E por isso que demonstra ser uma produção agroflorestal. Né? Então, respondendo, a imagem apresenta um sistema agroflorestal devido ao tipo de cultivo, que misturam técnicas que ajudam na conservação do solo. A imagem sugere uma policultura, ou seja, diferentes espécies sendo plantadas, né? Eles falam que são misturadas, com árvores frutíferas e outras adaptadas. Também na semana 3, né, qual é a crítica apresentada? Questão 3, qual é a crítica apresentada pelo chargista? O que a charge tem em comum com o tema estudado nesta semana? Então, nós temos dois produtores, um produtor que fala, vai alta tecnologia aí, então ele está jogando um fertilizante, porém nesse fertilizante, ao tocar no solo, surge uma imagem, né, uma imagem de uma caveira. E do outro lado você tem, não, prefiro orgânico. Então ele está utilizando as fezes de um animal. No caso, a possibilidade de ser de um bovino. E aí, qual que seria a crítica dessa imagem? A crítica, ela critica, né, a charge, ela critica o uso de agrotóxicos nas produções agrícolas, tendo em comum com o conteúdo a diferença entre os dois tipos de agricultura. Que dois tipos seriam esses? A agricultura intensiva, a agricultura e a agricultura extensiva, onde uma prioriza a produtividade, que no caso é intensiva, e a outra tem como foco o equilíbrio com o meio ambiente. Tá? Semana 4, vamos ler a tirinha aqui e depois vamos responder a questão. A tirinha vem, painho, é verdade que o homem do campo está indo morar na cidade grande? Ele responde, é. Ó céus, isso é terrível. Quem é que vai plantar e colher as frutas, verduras e cereais que o homem da cidade grande tem na sua mesa de refeição? Então, qual que é a preocupação do menino em relação à migração do homem no campo? Respondendo, de acordo com a tirinha, a preocupação dele é que quem vai produzir o alimento, quem vai abastecer o campo, a cidade, né? E quem vai receber os produtos da cidade para que aconteça o processo produtivo agrícola. Então, essa é a preocupação do jovem. Tá? Questão número 2, observe o gráfico a seguir e responda as questões. A partir de quando a população urbana superou a população rural? Se nós analisarmos os gráficos, vamos perceber que o aumento da população urbana passou a partir da década de 70, quando a população urbana ficou maior do que a população rural. Bom, meus alunos, estou disponibilizando aqui outras informações, outras questões. Tem muito conteúdo para ser discutido. Eu espero que vocês tenham compreendido e aprofundado um pouco mais as questões a partir das minhas respostas. Eu desejo a todos um forte abraço e até a próxima aula.